Web Rádio e TV conectados, estamos ao vivo, programa Café com Cristo, manhã de sábado. Deus abençoe a tua vida. Já estamos com o nosso convidado aqui, o pastor Jonathan, né? É isso aí, né? Aqui que cuida a congregação da Vila Luísa, né? Vamos estar passando a palavra para ele. Tenho certeza que Deus vai falar contigo. Abra o teu coração nessa manhã, que eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor vão estar sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você e seja abençoado. Bom dia, pastor Jonathan. Deus abençoe. Obrigado pela participação conosco aí. Fica à vontade, está em casa aí. Bom dia, paz do Senhor a todos. Estamos nessa manhã aí para trazer uma palavra de Deus aí para os ouvintes aí, para quem está acompanhando a rádio aí. E creio que Deus vai falar através da sua palavra. E vamos estar então ministrando a palavra do Senhor. Aquele que está na sua casa ouvindo, quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos estar lendo o livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 11 em diante. Escrito está na palavra: Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola. Visto estar próximo de Jerusalém e o povo imaginar que o reino de Deus se estabeleceria ali, a qualquer momento. E assim contou-lhe Jesus: certo homem, de nobre nascimento, partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 de seus servos, e cada um confiou uma moeda de ouro. E orientando a todos, lhe disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entremente seus súditos o odiavam, e por isso mandaram uma delegação atrás dele protestando: não queremos que ele venha reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. E o primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro que rendeu 10 vezes mais. E ao Senhor o elogiou: muito bem, servo bom. E por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Versículo 20. Veio então o outro servo explicando: Eis, Senhor, a tua moeda de ouro que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, pois é um homem muito severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Então o Senhor julgou por suas próprias palavras e o condenou: servo mau, sabias que sou um homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então no meu retorno receberia com juros. Em seguida, dirigindo-se, estavam presentes, ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai ao que tem 10. E eles argumentaram: mas, Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. E ao que ele proclamou: contudo vos asseguro, quem é que tem, mais será concedido. Mas quem não tem, até o que tiver será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Aleluia! Vamos estar, então, falando um pouco sobre essa passagem, a qual ela fala sobre a parábola das moedas de ouro, ou a parábola das minas.
essa parábola ela tem um significado tanto na prosperidade, mas ela tem um significado também no espiritual, um significado a qual a gente vai navegar na palavra sobre algumas coisas que o Espírito Santo tem ministrado sobre nossas vidas. Essa parábola, ela conta que Jesus estava indo a Jerusalém e ele passava pela cidade de Jericó. E quando ele passava pela cidade de Jericó, lá havia uma multidão a qual o acompanhava. Essa multidão era cheia de pessoas a quais seguiam Jesus, seus discípulos, pessoas a quais estavam ali só para observar ou de repente receber alguma coisa, uma cura ou alguma outra coisa. E havia também no meio deles os filisteus que estavam ali só para apontar e julgar alguma coisa que Jesus fazia. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus vinha com essa multidão. Quando ele passava por Jericó, ali estava um cego chamado Bartimeu, a qual clamou a Jesus, chamando Filho de Davi. E Jesus parou, curou aquele cego e continuou a sua caminhada. E quando ele estava caminhando, mais à frente, ele encontra em cima de uma árvore Zaqueu. E Zaqueu estava ali, em cima da árvore, para observar Jesus, mas Jesus observou a ele em cima daquela árvore e naquele momento falou para ele: desça, que hoje eu irei até a tua casa. Zaqueu era um publicano, a qual era cobrador de impostos, era odiado pelo povo, porque muitos não gostavam dos publicanos por causa da cobrança de impostos e eles diziam que eram defraudados. Então Jesus foi até a casa de Zaqueu e quando ele entrou na casa de Zaqueu, ali houve uma conversão, houve uma transformação e Jesus trabalhou sobre a casa de Zaqueu e sobre a vida de Zaqueu, transformando ele de uma maneira a qual ele devolveu aquilo que ele achava indevido e se ele tinha defraudado, ele devolveu mais ainda. Então Jesus continua na sua caminhada. A Bíblia vai dizer então que quando entramos no livro 19 aqui, no capítulo 11 de Lucas, a Bíblia vai dizer então que aquela multidão acompanhava Jesus até dentro da cidade e muitos daquela multidão cresceram ouvindo que o Messias viria e estabeleceria um reino sobre Israel. Só que Israel era submetido ao Império Romano naquela época. E aquelas pessoas que cresceram ouvindo sobre o Messias, elas estavam acompanhando e indo em direção a Jerusalém com ele. E eles acharam que quando Jesus chegava em Jerusalém, ali estabeleceria o reino de Deus. Só que Jesus sabia o pensamento dele e o coração deles. Só que para estabelecer o reino ali, de Jesus, o reino de Deus, o povo de Israel teria que ser um povo a qual todos aceitassem a ele como filho de Deus. Todos aceitassem ele como o Messias. Só que muitos viravam as costas, a maioria virava as costas. E dizia que Jesus era apenas um profeta de Nazaré. Os filisteus odiavam ele. Se você for ver a palavra, Jesus começa a contar essa parábola, que ele fala sobre um certo homem de nascimento nobre, a qual iria por uma terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei em um determinado reino e regressaria. E ele convoca alguns servos e confia a cada um uma moeda nas suas mãos. E para que eles produzissem e fizessem aquela moeda render, crescer. Aqui a gente começa a navegar no mundo espiritual, a qual vai falar sobre esse homem que Jesus fala, de nobre nascimento, que iria para uma
terra longínqua, assumir um reino e regressar. O que a gente navega nessa palavra no versículo 12? Ali Jesus falava dele mesmo, que ele estava ali em Israel, só que para as coisas se cumprirem, ele teria que ir para outra terra longínqua, que seria deixar ali Israel, que ele se entregou na cruz por nós, e ressuscitou e foi aos céus e regressaria. E ali ele começa a contar essa parábola, e a gente levando para o lado espiritual, ele vai falar que ele convoca 10 dos seus servos, e a cada um ele confia uma moeda de ouro, e orientando a todos disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. O que é essa moeda? Essa moeda, você pode ver, ele pegou 10 servos, ele colocou a mesma quantidade na mão de cada um. Na vida espiritual, nós que estamos no mundo cristão, ou qualquer pessoa que não ainda é cristão, todos nós temos a mesma moeda na nossa mão. Porque Jesus, ele escolheu nós de uma forma igual. E ele confiou a cada um uma moeda. A cada um ele colocou algo na sua mão para que produzissem. Alguns ainda não conhecem a palavra, alguns ainda não se dobraram, mas alguns que estão seguindo, caminhando com Jesus, esses estão com a sua moeda fazendo que cresça o reino. E a Bíblia vai dizer então que ele entregou as moedas, e no versículo 14 vai dizer que os súditos o odiavam. Isso, não queriam que Jesus, eles não queriam obedecer e aceitar que Jesus era o rei dos judeus. E eles queriam que mandavam pessoas atrás, aonde ia aquela multidão, para fazer barulho e ir contra aquilo ali. Mas então, o que a gente vê ali? No nosso mundo atual, pessoas se levantam contra o cristão, contra as pessoas da igreja, contra a Bíblia. E elas são súditas e odeiam da mesma maneira que aqueles filisteus, aquelas pessoas que não aceitavam Jesus, da mesma maneira se levantavam. Naquela época se levantam hoje. Mas como cristãos, a gente tem que falar da palavra, porque a gente tem que pregar a palavra de Deus a toda criatura, mesmo que ela não queira ouvir, porque haverá um tempo a qual ela chegará à frente de Jesus e ela vai ter que prestar conta se ela ouviu falar do nome de Jesus, se ela saberia o que Jesus fazia, mas ela não vai poder dizer que não, porque nós como cristãos a gente tem que pregar a palavra a toda criatura, não importa a religião que ela é, o que ela faz, porque nós não somos ninguém para julgar. Assim, a gente foi levantado para pregar a palavra de Jesus. A gente foi levantado para pregar um evangelho, para pregar a verdade e a vida. Então, a gente tem que fazer a vontade de Deus, a vontade que Deus nos levantou. E a Bíblia vai dizer que no versículo 15, que contudo o rei voltou. Então mandou chamar aqueles servos a qual ele tinha confiado aquela moeda. E o primeiro servo, ele chega até o rei e ele fala que a moeda que ele tinha colocado nas suas mãos, ela tinha rendido 10 vezes mais. Ele havia feito que ela rendesse 10 vezes mais. Então o rei fala para ele, elogia ele, que ele era um servo muito bom, e então ele governaria sobre 10 cidades. E vindo o segundo servo, ele fala que a moeda a qual o rei tinha confiado às suas mãos havia rendido 5 vezes mais. E então o rei fala para ele: terás autoridade sobre 5 cidades.
Então veio o outro servo, explicando: Ei, Senhor, que a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio, porque és um homem muito severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O que a gente vai entender aqui? A moeda ou o ministério que Jesus coloca nas nossas mãos não é pra gente deixar guardado, não é pra gente enrolar num pano, num lenço e guardar. Porque tudo que ele colocou sobre a minha e a tua vida, sobre a nossa vida, e ele nos salvou de um mundo pecaminoso, ele nos tirou daquele mundo a qual era rodeado de pecado e coisas ruins, e ele nos trouxe para fazer a obra dele na casa de Deus. E a gente tem que buscar a nossa salvação, e a gente tem que sempre estar pregando a palavra dele, fazendo as coisas. E esse que enrolou a moeda num lenço, o que a gente vê? É uma pessoa a qual teve a mesma oportunidade de todos, só que de vez ela exercer aquilo que Deus colocou na sua mão, de vez ela está pregando. Às vezes há muitas pessoas a quais estão com medo de fazer a obra, que começam a reter aquilo que Deus tem nas suas mãos. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar orar, porque quem capacita a gente é Deus. Quem nos dá autoridade na terra é Jesus. Então o que a gente tem que fazer? A gente não pode enrolar aquilo que Deus nos deu e guardar somente para nós, ou não fazer aquilo que Deus quer. Você pegar aquele servo a qual fez render 10 moedas. Às vezes aquele servo era aquele que, na oportunidade que ele tinha dentro de uma igreja, tanto para cuidar um carro, levar uma água, cuidar estacionamento, para estar pregando a palavra, para estar intercedendo, para estar limpando a cozinha, para estar cozinhando, para estar fazendo alguma coisa para o reino, aquele servo ele prestava para todas as coisas. Ele estava tanto, digamos, evangelizando, pregando, tudo que dava uma oportunidade ele aceitava, ele buscava e aceitava. E isso aí começa a acrescentar, porque quando você faz as coisas para Deus, o reino só vai crescer e as coisas vão ajeitando na nossa vida, porque cada vez que você se entrega mais você recebe. E a Bíblia vai dizer então que o segundo veio e rendeu 5 vezes mais. Esse também ele fazia as coisas para Deus. Mas que a gente pegar aquele que não rendeu nada, ele só devolveu aquilo que Deus tinha na mão dele. Deus confiou a ele a mesma coisa que ele confiou a cada um. Mas às vezes por medo, por se achar incapaz, e às vezes até o inimigo ele tenta entrar na nossa mente, fazer com que a gente não busque de uma maneira correta, que a gente se sinta incapaz, que a gente ache que não somos merecedores. E na verdade nós não somos merecedores, mas de Jesus ele capacitou, ele deu autoridade para nós pregar a palavra dele. E então quem capacita, quem faz com que as coisas aconteçam no nosso ministério, quem faz com que a gente tenha coragem, quem faz com que a gente tenha a ousadia de estar pregando, de estar intercedendo, de estar trabalhando para o reino, é Jesus. Porque se a gente for ver na nossa caminhada também, quando a gente começou a levar a palavra de Deus, ninguém sabia. Porque que nem muitos às vezes nascem de um lar cristão, nascem sabendo. Ali estão sendo criados dentro da igreja, estão sabendo a palavra de Deus desde o começo.
Mas nós, assim que fomos, digamos, tivemos um encontro com Jesus durante a nossa vida. Eu tive um encontro com Jesus com 34 anos e foi de uma maneira, numa madrugada, a qual uma missionária e uma pastora foram na minha casa, e após aquilo lá, eu tive um encontro com Jesus. Eu era uma pessoa que gostava muito de festa, bebida, mas quando eu tive um encontro com Jesus, no mesmo dia a qual eu tive o encontro, eu comecei a renunciar todas as coisas a quais eu gostava na época que eu não conhecia. E eu comecei a me entregar à palavra de Deus, à vontade que Deus tinha na minha vida. Tanto que quando eu comecei a ir na igreja, eu passei por um processo de 2 meses até eu me libertar de todas as coisas. No começo não era fácil, porque eu tive uma semana, a primeira semana a qual eu me converti, parecia que todas as coisas na minha vida davam errado. Parecia que tudo estava dando errado na minha vida. Mas até que teve uma semana a qual eu não aguentava mais. Foi a primeira vez que eu dobrei o meu joelho e orei a Deus na beira da minha cama. E quando eu orei a Deus, no outro dia eu fui no culto, Deus usou um profeta para falar a mesma oração que eu tinha feito. E naquele momento eu comecei a entender que tudo que estava dando errado aos meus olhos era para dar errado. Porque para as coisas que Deus tinha na minha vida darem certo, tinha que ter renúncia, tinha que acontecer as coisas diferentes. Porque quando Jesus entra na nossa vida ela não vai continuar a mesma. A vida que nós tinha, ela vai começar a ser diferente. Porque quando ele trabalha sobre a nossa vida, às vezes a gente vai estar que nem eu tinha amizades do mundo, pessoas a quais eu era festa, churrasco quase de segunda a segunda. E quando eu aceitei Jesus, na mesma semana, pararam de me convidar, pararam de estar fazendo esses convites, coisa. E eu comecei a ir mais na igreja. Comecei a frequentar os cultos na quarta, na sexta e no domingo. E quando eu não estava no culto, eu tinha o desejo de estar buscando a palavra de Deus. O desejo de estar conhecendo ainda mais Jesus. E assim a gente começa a mudar. Porque quando você começa a buscar, a se entregar mais a Jesus, a vida da gente começa a andar conforme Jesus quer. Porque Ele nos escolhe e Ele nos carrega, mas Ele não vai pegar nossa força, puxar. Ele vai pegar aquele que está disposto, aquele que está querendo fazer a obra dele, querendo trabalhar para o reino dele. E a Bíblia vai dizer então aqui que esse servo a qual ele escolheu, um fez que crescesse 10 vezes mais, o outro 5 vezes mais, e o outro guardou aquilo que Deus tinha dado para ele. Só que a gente tem que entender aqui, porque aquele que fez render não é questão financeira render. A questão a qual estamos falando aqui é espiritual. O que ele fez render, ele não ganhou nada em troca. Ele fez render porque Jesus o rei esteve confiando a ele alguma coisa. E a mesma coisa, Jesus quando ressuscitou, ele confiou a nós, para nós levar a palavra dele, ele deixou o Espírito Santo para nos convencer das coisas erradas e que nós pregue a verdade dele e faça com que o Espírito Santo convença as pessoas também que elas estão numa vida errada. E aquele que guardou aquela moeda, ele vai dizer, porque às vezes tem pessoas a quais não estão
dispostas a fazer, não conseguem fazer, mas elas fazem que nem esse aqui que estava com a moeda guardada. Elas pegam e falam, elas já chegam argumentando a Deus, elas já chegam falando que não são capazes, que temem ao Senhor e não vão conseguir. Só que quem faz com que nós consigamos é Jesus. Quem faz com que a gente tenha uma vida com Deus e um ministério é Jesus, Ele que nos levanta. Nós não temos que dar ouvido ao inimigo, nós não temos que dar ouvido a pessoas, nós temos que estar dando ouvido a Deus, porque a gente não pode confiar no homem, a gente tem que confiar em Deus, porque Ele está à nossa frente em todas as coisas. E ele chega argumentando, dizendo que guardou aquela moeda porque ele teve medo, porque ele sabia que o rei era rigoroso, ele temia, e ele fala aqui no versículo 21 que teve receio, porque és um homem severo, tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. Então o Senhor julgou ele. Por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso e que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Ele mesmo deu o argumento, ele disse por que ele não estava fazendo, e o Senhor então julgou ele pelas palavras dele. Por quê? O inimigo jogou uma seta para que ele não fosse uma pessoa a qual se achasse capaz, uma pessoa a qual... Às vezes tem pessoas que estão até mesmo dentro da igreja e o inimigo ele começa a jogar setas, ele começa a atirar coisas no ouvido, fazendo com que essa pessoa ela não desenvolva o ministério, ela não desenvolva aquilo que Deus tem para que ela leve a palavra, para que ela ajude a estar dentro da igreja, trabalhando para o reino. E o inimigo começa a tirar coisas no seu ouvido e fazendo com que ela se sinta incapaz de estar fazendo a coisa para Deus. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que buscar, orar, jejuar, estar sempre na presença de Deus, para que essas setas não entrem no nosso coração. O inimigo ele vai tentar de todas as maneiras lançar setas para te tirar do foco, o foco que é Jesus. Mas a gente tem que então estar sempre ciente a qual o Deus que nós servimos, que Ele está à nossa frente em todas as coisas, e tudo que nós temos provém dEle. Tudo que nós vivemos é Ele que nos dá. E o inimigo ele quer o quê? Ele quer nos afastar da obra de Deus, porque ele quis ser maior que Jesus, maior que Deus. E então, quando ele foi expulso dos céus, o que aconteceu? Deus nos fez semelhança a ele. E nós somos semelhança a Deus, e isso irrita o nosso inimigo, porque ele quis ser semelhante ou maior que Deus. E quando ele foi expulso, então, Deus fez o homem como imagem e semelhança dele. Então, isso aí o inimigo não aceita, porque ele quer sempre tirar nós do foco que é Jesus. E a Bíblia vai dizer, então, no versículo 23, que Jesus pergunta, o rei pergunta, por que ele não investiu o dinheiro no banco? Porque receberia com juros. O receber que ele fala, o deixar no banco, seria por que ele não evangelizou, não continuou fazendo as coisas e deixou guardado aquilo que Deus tinha feito. Porque quando ele retornasse, ele receberia com juros, receberia algo de Deus. E em seguida, os que estavam presentes ali ouviram o rei falar: pegue e tire a moeda dele e acrescente aquele que tem 10. E muitos começaram a se questionar e perguntar: mas por que tirar dele e dar porque tem 10? Aquele já fez render 10 vezes mais.
Porque aquele que estava fazendo render ainda mais, o próprio rei fala que aquele que possui mais receberá mais, aquele que tem menos lhe será tirado. Porque quanto mais a gente faz, mais nós recebemos do Senhor. Não de bênção financeira nós estamos falando. Nós estamos falando sobre ministério, sobre vida espiritual. Porque quanto mais você pregar, quanto mais você evangelizar, mais Deus vai fazer as coisas acontecerem. Quanto mais você prega, mais Deus vai abrir portas para você pregar, mais Deus vai abrir lugares para você ir. E Ele vai começar a te dar a revelação da palavra, Ele vai começar a te usar de uma maneira maior ainda. Porque quanto mais tu tá fazendo, mais vai sendo acrescentado. E quanto menos você faz, menos você vai ter. Porque você tem um dom de pregar e você não prega, esse dom começa a esfriar, esse dom começa a não acontecer. E então o que acontece? Deus levanta outro, e esse outro começa a fazer e começa a acrescentar ao reino, e Deus começa a acrescentar a ele. E aquele que não fez, então o que foi colocado sobre ele é tirado e colocado sobre aquele. Porque mesmo que você tenha medo, o medo ele é normal a gente ter. Só que o medo a gente tira com temor. Porque quando nos convidam para pregar, trazer a palavra, para fazer alguma coisa, toda vez que convida, bate aquele medo. Mas a gente sabe que nós temos que ir fazer o ID, porque um dia nós fomos libertos, nós fomos escolhidos, nós fomos alcançados pela graça de Jesus. Nós fomos alcançados por alguém que veio e falou do amor de Deus para nós. E a gente tem que fazer a mesma coisa, a gente tem que fazer o que Jesus quer. A gente tem que ir lá, pregar, falar, ministrar a palavra de Deus, porque de uma maneira ou de outra ela vai tocar nos nossos corações e no coração da outra pessoa que você está levando. Porque quando a gente prega uma palavra, essa palavra primeiramente ela fala conosco. E depois ela vai falar com a igreja de Cristo. Porque a palavra de Deus, quando você ministra, primeiro ela é ministrada em você. Aí depois você prega. Porque tudo que você pregar já tem que mudar em você alguma coisa. Então, ele fala que aquele que tem, mais será concedido. Mas aquele que não tem, até o que lhe tiver será tirado. Porque se você não entregar nas mãos de Deus tudo que Ele coloca para entregar aqui na terra, aqui para nós pregar a palavra dele, para levar, para povoar os céus, não adianta Ele te dar um ministério grande nas tuas mãos se você não quer exercer. Você tem que estar sempre ministrando e fazendo as coisas que Deus quer. Porque quando Deus trabalha nas nossas vidas, Ele quer que nós se entregue de cabeça, Ele quer que nós coloque Ele em primeiro lugar. E o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo pessoas a quais estão trocando às vezes a presença de Deus por coisas do mundo, trocando coisas que Deus derrama sobre a vida deles por um cinema, por um shopping, por um aniversário. A gente tem que pegar e fazer uma reflexão, às vezes, o que a gente está errando, o que a gente está fazendo que não está acontecendo as coisas de Deus na nossa vida. Mas a gente tem que começar a se posicionar mais, buscar mais da presença dele. Porque a gente não pode tratar a presença de Deus de uma maneira a qual alguns tratavam. Se você pegar no livro ali, onde fala a parte da arca, quando ela caiu na casa de Abinadab,
a gente olha ali na Bíblia, a casa de Abinadab não prosperava. Porque eu creio que quando a arca foi na casa dele, que tiveram que deixar lá, quando Davi estava transportando ela, eles deixaram a arca ali, eles largaram ela num lado ali e trataram a presença de Deus, não trataram como prioridade. Mas daí quando eles foram buscar e carregar, e teve aquela situação a qual Uzá colocou a mão na arca ali e Deus tirou a sua vida, eles tiveram que deixar ela na casa de Obed-Edom. Ali, quando ela entrou na casa de Obed-Edom, ele tratava ela como prioridade. Porque primeiro era Deus ali. E quando ele começou a tratar a presença de Deus com prioridade na casa dele, as coisas começaram a fazer com que ele prosperasse. Até que chegaram para o rei Davi e falaram: você sabe, Obed-Edom, aonde está a arca? As coisas deles estão todas prosperando. A Bíblia diz que os animais, tudo que ele colocava a sua mão prosperava. Porque ele tratava a presença de Deus como prioridade. Primeiro ele fazia as coisas para Deus. E é assim que nós temos que fazer. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu sou uma pessoa assim que eu coloco Deus antes até da minha família. Depois da minha família. E daí eu vivo Mateus 6,33. Que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E é assim que a gente tem que tratar. Primeiro para Deus, depois a nossa família, a nossa casa, e fazer a vontade de Deus, que Ele vai acrescentando tudo que a gente precisa, tanto bênção financeira, espiritual, tudo Ele vai acrescentando, porque Ele sabe aonde o nosso coração está. Assim como em Mateus 6,19 fala que aonde estiver o nosso coração estará o nosso tesouro. Se o nosso coração está em Deus, o nosso tesouro é Deus. Porque nós temos que estar com o coração sempre em Deus, em Jesus. E a Bíblia vai dizer então no capítulo 19, no versículo 27, que no 27 ele fala que: e quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-o imediatamente, executai-os diante de mim. Aqui o rei fala que aqueles que não aceitam de maneira alguma o reinado dele, aquilo que ele tem para o povo, esses aí vão acertar as contas com ele. Eu creio que quando Jesus abriu o livro da vida e ele mostrar e não haver o nome daquelas pessoas, lá elas serão julgadas, porque aqueles que fazem o nome estará no livro, mas aqueles que não aceitam, esse aí vai ser julgado e não vai estar salvo, não vai estar reinando, governando com Deus, com Jesus. E esses vão, infelizmente, eles vão para o lago de fogo, eles vão para o inferno. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que pregar cada vez mais, sem cessar. Que nem eu tenho um ministério a qual Deus levantou muito rápido na minha vida, as coisas de Deus. Mas porque eu tive um encontro com Jesus e eu estive disposto a fazer aquilo que Ele quis para minha vida. E a única coisa que eu lamento é ter aceitado com 33 anos. Se eu tivesse conhecido antes, eu tinha aceitado antes. Mas o tempo é de Deus, as coisas são conforme Deus quer. E eu creio que quando Ele nos levantou na minha casa lá, na mesma... A vez que eu me batizei, fui eu, a minha esposa, a minha sogra, a minha cunhada, todos nos batizamos juntos. Porque a obra de Deus, naquela noite, ela não foi só na minha vida, só na minha casa. Ela entrou na vida da minha esposa,
na vida da minha sogra, na vida da minha cunhada. Ela começou a trabalhar não só na minha família, mas sim na família delas, e ali ela levantou 4 pessoas para falar de Deus, para falar do amor de Deus. E as coisas de Deus são tremendas. E o que nós temos que fazer? Cada vez mais nos apegar a Deus, a palavra de Deus, e pregar a verdade, a salvação, pregar o amor, pregar a justiça de Deus. Porque nos nossos tempos atuais, as coisas de Deus as pessoas estão querendo distorcer. Mas o nosso ministério foi levantado para falar a verdade, para pegar a verdade de Deus. Não importa, hoje em dia tem pessoas que criticam igrejas a quais usam muitos jovens, usam muitos... Às vezes pintam paredes, isso aí não muda nada. O que muda, sabe o que é? É as pessoas querem distorcer a Bíblia. Se a igreja ela tem jovens sedentos, se ela tem parede preta, mas se ela vive a palavra de Deus, se ela vive a verdade de Deus, se lá tem oração, tem busca, e tem pessoas que querem fazer, Deus ele usa de uma maneira grande aquele que está disposto. Porque aquele que tem o arrependimento no coração, aquele que tem a busca, aquele que vive a verdade da palavra, Deus vai levantar de uma maneira ou de outra. Porque Deus, ele sabe do coração de cada um. Não é uma parede, não é uma idade. Porque Deus, ele vai pegar pessoas, no momento atual que nós vivemos, pessoas a quais... De repente as pessoas olham assim e não dão nada, e ele vai levantar e vai levantar rápido. Porque nós estamos vivendo um tempo a qual Jesus está à porta para voltar. E nós temos que cada vez mais nos apegar em Deus. E parar de olhar para os irmãos e querer julgar. Porque se há o arrependimento, se há conversão, ali está Deus. Porque assim como no livro de Mateus 3 e 4, no livro de Mateus 3, João Batista veio pregando o arrependimento. No livro de Mateus 4, Jesus pregava o arrependimento. E se há o arrependimento e há, no caso, a conversão, ali está Deus. Aleluia! Essa é a palavra que eu tinha hoje pela manhã para deixar para vocês. Creio que Deus falou com alguém. E que Deus abençoe as suas vidas e seu fim de semana. Amém? Amém. Bênção de Deus a palavra aí. O pastor quer falar um pouquinho da congregação, da campanha ali? À Hoje vontade. Começamos ontem uma campanha de cura e libertação. Hoje temos às 19h30. O pastor Alessandro Camargo, da cidade de Erebango, estará ministrando a palavra. E estará louvando conosco o Ministério Sal da Terra. Amanhã nós também teremos o encerramento da campanha às 19h30. Estará conosco ministrando a missionária Indianara. E estará louvando com nós o Alisson Maciel. É uma campanha de cura e libertação, porque nós sabemos que ainda há pessoas dentro de repente da nossa casa, da nossa família, até mesmo nós. Às vezes precisamos de alguma libertação sobre nossas vidas. E essa campanha aí é para isso, para cura interior, para cura de enfermidades, para libertação, para que você venha ali fazer pela sua casa, entregar a sua casa nas mãos de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, presbítero, né? Presbítero, a gente chama o pastor que está cuidando da congregação, né? Isso. Mas Deus abençoe, muito obrigado aí pela Amém. participação. Que Deus venha derramar de bênção sem medida, né? Belo testemunho aí, a gente ouvindo a palavra de Deus, né? Forte abraço, então. Amém. Né? Para o irmão, para a família. Vamos continuar, então.